Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. A reunião em Mitzpeh. Quando Levi chegou em casa, ele pegou uma faca e cortou o corpo de sua Pilegesh, morta, em 12 pedaços. Ele chamou 12 mensageiros e deu a cada um uma parte da carne. Por favor, entregue um pedaço para cada chevette, ele disse a eles. Se algum de vocês for perguntado sobre o que isso significa, conte a todos sobre a coisa terrível que aconteceu em minha viagem a Givá. Todos os Bnei Israel devem punir os criminosos. Pergunta: por que o Levi decidiu cortar o corpo de sua Pilegesh e enviar os pedaços a vários lugares? Isso não era uma coisa estranha de se fazer? Respostas. Primeiro, o Levi queria chocar Bnei Israel. Se eles acabassem apenas ouvindo o que aconteceu, isso podia não causar uma impressão tão forte neles. Mas, depois de ver o cadáver, eles com certeza ficariam furiosos. Eles agiriam para punir os pecadores. Segundo, o Levi também desejava passar uma mensagem a seus companheiros judeus. Todos nós, Bnei Israel, pertencemos uns aos outros. Se estamos unidos, estamos vivos e a Shekhinah paira sobre nós. Se nós, as 12 tribos, nos separarmos, somos como os 12 pedaços de carne que vocês veem à sua frente. Somos carne morta. Se um crime é cometido por uma chevette, não podemos ignorá-lo. Todos nós somos responsáveis por corrigi-lo. Vamos mostrar Ardut, união, entre todos os Bnei Israel e trabalhar juntos para acertar as coisas. O plano do Levi funcionou. Quando Bnei Israel viram os pedaços de carne e ouviram a mensagem, eles ficaram horrorizados. Precisamos fazer algo sobre isso, todos eles disseram. Nada tão horrível como isso aconteceu em nosso meio desde que Bnei Israel deixou o Egito. O Sanhedrin, o mais alto tribunal de justiça, proclamou: estamos convocando uma Assembleia Nacional em Mitzpeh. Cada judeu deve comparecer. Qualquer homem, mulher ou criança que não aparecer será morto, porque isso prova que a pessoa não se importa com o que aconteceu. Nesse caso, ela estará na mesma categoria que os Rechaim de Givá. Mitzpeh era um lugar onde Bnei Israel costumavam se reunir. Quando ouviram o anúncio do Sanhedrin, os Bnei Israel chegaram a Mitzpeh, de todas as partes do país. Os líderes do povo apareceram. Entre os reunidos estavam 400.000 soldados armados. Apenas os homens da Shevet Binyamin não apareceram. Eles certamente sabiam da assembleia, afinal Givá estava em sua propriedade. Na reunião, Levi foi convidado a se levantar e explicar a todos os detalhes do que aconteceu. O Levi relatou: minha Pilegesh e eu passamos a noite em Givá, uma cidade em Shevet Binyamin. Uma gangue de pessoas perversas cercou a casa onde estávamos. Eles queriam me torturar. No final, eles me deixaram em paz, mas torturaram minha Pilegesh. Ela morreu naquela noite. Eu cortei seu corpo para avisar todos os Bnei Israel sobre o crime. Nós, Bnei Israel, somos todos responsáveis uns pelos outros. Se ignorarmos esse ato terrível agora, coisas semelhantes acontecerão no futuro. As pessoas acham que, se um estranho vier à cidade, pode lidar com ele como bem entenderem. Nunca mais uma tragédia assim deverá acontecer a um judeu. Peço a todos que discutam o problema e decidam o que pode ser feito para impedir que isso aconteça novamente no futuro. Todos os Bnei Israel estavam exaltados. Eles decidiram: nós não vamos voltar para casa antes de punir os Rechaim de Givá. Vamos usar nosso exército para isso. 10 em cada 100 soldados levarão comida e outros suprimentos dos outros soldados. Estes homens serão escolhidos por Goral, sorteio. Os Bnei Israel são uma nação sagrada. Você pode pensar que essa história com a Pilegesh em Givá nos mostra que os Bnei Israel eram quase tão ruins quanto os Kenanima que viviam ao seu redor na época de Shoftim. O contrário é verdadeiro. Esta história mostra que a nossa nação é a mais especial e diferente de todas as outras nações da terra. É verdade que os Rechaim de Givá cometeram um crime bárbaro, mas quando os judeus ouviram falar sobre isso, eles ficaram em choque. Hoje, em nosso mundo chamado civilizado,
O rádio e jornais trazem diariamente reportagens sobre terríveis crimes e tragédias. Estamos tão acostumados a ouvi-las que nem nos afetam. Mas Bnei Israel não estavam acostumados a tais crimes, porque na verdade nunca aconteceu algo parecido entre os judeus, e na ocasião em que aconteceu, toda a nação estava em pé de guerra. Cada judeu estava pronto para participar da punição dos criminosos e garantir que tal tragédia nunca aconteceria novamente. Primeira Guerra de Bnei Israel contra Shevet Binyamin. Bnei Israel enviaram uma mensagem a Shevet Binyamin. Um crime terrível foi cometido em seu meio. Agora entregue os Rechaim em nossas mãos para que possamos matá-los. Nós devemos nos livrar desses pecadores. Se vocês não cooperarem, terão que enfrentar nosso exército que está pronto para lutar contra vocês. A Shevet Binyamin ficou terrivelmente insultada com esta mensagem. Por que Bnei Israel não pediu ao Sanhedrin da Shevet Binyamin para julgar seus próprios criminosos? Eles deveriam ter enviado uma mensagem diferente. Vocês têm pessoas más em sua Shevet, que seu Sanhedrin os julgue. A Shevet Binyamin sentiu que Bnei Israel não os haviam tratado adequadamente. Eles ignoraram o direito de cada Shevet de julgar seus próprios malfeitores. Bnei Israel, por outro lado, estavam tão enfurecidos com a terrível história que eles pediram ao Supremo Sanhedrin julgar este caso. A Shevet Binyamin era orgulhosa demais em entregar os Rechaim. Eles se prepararam para a guerra. Agora, Bnei Israel deveriam ter encontrado uma maneira de resolver o problema pacificamente. No final das contas, não era toda a Shevet Binyamin que havia pecado. Havia apenas um grupo de Rechaim em seu meio. Se houvesse um shofet liderando um povo na época, ele nunca teria permitido uma guerra entre judeus. Mas, como esses eventos ocorreram após a morte de Yoshua e antes que o primeiro shofet fosse nomeado, não havia ninguém para frear esta guerra terrível. A Shevet Binyamin possuía um exército de cerca de 26 mil soldados extraordinários. 700 deles eram canhotos, mas eram tão habilidosos que nunca erravam o alvo. O exército de Bnei Israel consistia em 400 mil soldados. Em outras palavras, era 15 vezes maior que o contingente da Shevet Binyamin. Bnei Israel não tinha absolutamente nenhuma dúvida sobre quem venceria a batalha. O exército deles não era apenas muito maior que o da Shevet Binyamin, mas certamente Hashem estaria do lado deles, já que estavam travando essa guerra para acabar com os Rechaim. Portanto, Bnei Israel nem sequer cogitaram em pedir ao Cohen Gadol consultar o Urim Vetumim para descobrir se Hashem queria que eles fossem para a guerra. Em vez disso, eles assumiram que Hashem concordava com seu plano. Eles apenas disseram ao Cohen Gadol: pergunte a Hashem qual Shevet deve ser a primeira a ir à batalha. O Cohen Gadol consultou o Urim Vetumim, as letras em seu peitoral. O Urim Vetumim respondeu que a Shevet Yehudá vá à frente. Na manhã seguinte, o exército de Bnei Israel atacou o exército da Shevet Binyamin, próximo à cidade de Givá. Os soldados da Shevet Yehudá estavam na liderança. Surpreendentemente, os homens da Shevet Binyamin reagiram vigorosamente. Eles mataram 22 mil homens do exército de Bnei Israel e venceram a batalha facilmente. O exército de Bnei Israel teve que recuar. Pergunta: por que Hashem permitiu que a Shevet Binyamin vencesse esta guerra e matasse 22 mil homens de Bnei Israel? Afinal, a Shevet Binyamin estava errada e Bnei Israel certos. Havia pecadores entre os homens da Shevet Binyamin. A Shevet Binyamin não havia protestado contra a terrível tortura e assassinato da Pilegesh e tampouco havia punido os Rechaim. Parecia então que a Shevet Binyamin merecia perder a guerra. Algumas respostas. Primeiro, durante uma guerra, um Cohen especial é nomeado. Ele é conhecido como Cohen Mashuach Milhamah. Seu trabalho é dizer: qualquer soldado que tenha medo de lutar deve voltar para casa. Se um soldado estava com medo de ir à guerra por ter pecado, ele também precisava voltar para casa. Apenas tzadikim eram autorizados a participar da guerra. Por quê? Em tempos de guerra, os Bnei Israel são julgados pela corte celestial. Os anjos perguntam: os judeus merecem vencer?
Se Has Veshalom são encontradas averot entre eles, os anjos críticos exigem de Hashem não os ajude. Portanto, é importante que cada soldado judeu esteja livre do pecado. Quando Bnei Israel se prepararam para a guerra contra Shevet e Binyamin, os anjos críticos encontraram algo ruim a dizer sobre Bnei Israel. Veja, Hashem, o quão todos os judeus ficaram motivados apenas porque uma Pilegesh foi torturada. Um crime contra um ser humano os deixa tão irritados que todas as tribos estão prontas para a guerra por causa disso. Mas, quando Mirá fez uma imagem, ninguém disse uma palavra. Por que eles não protestaram contra Shevet e Dan, em cuja terra a imagem está erguida? Parece que eles não poderiam se importar menos com sua honra, Hashem. Eles só se preocupam com crimes cometidos contra um ser humano, portanto, eles não merecem que o Senhor os ajude. A verdade é que naquele momento em particular, Bnei Israel não eram tzadikim perfeitos. Enquanto eles culpavam Binyamin por ter feito uma haverá, eles mesmos pecaram, permitindo que a imagem de Mirá existisse. Se eles pensassem nas coisas com mais cuidado, teriam percebido que deveriam ter se livrado primeiro da imagem de Mirá. Por que então o Urim Vetumim respondeu a Shevet Yehudá deve liderar a batalha? Uma resposta é que essas palavras foram feitas para serem entendidas em um sentido completamente diferente. Hashem quis dizer a Bnei Israel, a Shevet Yehudá é forte e sempre luta pela honra de Hashem, que essa Shevet saia primeiro e destrua a imagem de Mirá. Segundo, os Bnei Israel estavam errados por confiar em seu exército e não em Hashem. Eles tinham certeza de que ganhariam por conta de seu grande contingente. Em oposição ao número relativamente pequeno de Binyamin, Hashem queria ensinar uma lição a Bnei Israel. Ele, portanto, não os advertiu para não irem à guerra. Em vez disso, ele apenas respondeu, a Shevet Yehudá deve ir à frente, como sempre. Isso não significava que Bnei Israel venceriam. Era uma resposta pouco clara. Depois de perder a guerra, Bnei Israel perceberam que eles deveriam ter perguntado a Urim Vetumim, devemos ir à guerra ou não? Eles confiaram demais em seu próprio poder. Alguns explicaram que os Bnei Israel estavam errados ao tomar a lei em suas próprias mãos. Era dever do Sanhedrin, da Shevet e Binyamin, julgar os perversos de sua própria Shevet. Já que Bnei Israel não estavam certos em ir à guerra, Hashem os puniu. Na verdade, ambos os lados mereciam uma punição. Bnei Israel e Shevet Binyamin, nenhum deles eram de Sadikim, portanto Hashem primeiro puniu Bnei Israel através da Shevet Binyamin, e então ele puniu a Shevet Binyamin através de Bnei Israel. Segunda guerra de Bnei Israel contra Shevet Binyamin. Bnei Israel ficaram muito tristes e, tendo perdido 22 mil homens na guerra, eles choraram pelos mortos. Eles perceberam que Hashem possivelmente não estava satisfeito por ter entrado em guerra contra seus próprios irmãos. Bnei Israel, portanto, disseram ao Cohen Gadol, pergunte ao Urim Vetumim se podemos continuar a combater a Shevet Binyamin. O Cohen Gadol consultou o Urim Vetumim. A resposta foi, vocês podem ir em frente. Essa resposta também não era clara. Hashem não tranquilizou os judeus dizendo, vocês vencerão. Ele respondeu de maneira indireta, a fim de punir Bnei Israel por duas coisas. Primeiro, eles sentiram que eram de Sadikim, enquanto ainda não haviam destruído a imagem de Mirá. Segundo, eles confiaram em seu grande exército para a vitória. No dia seguinte, os Bnei Israel foram atacados pela Shevet Benyamin em um local próximo a Givá. Mais uma vez, Bnei Israel perderam a batalha e 18 mil homens perderam a vida. Terceira guerra de Bnei Israel contra Shevet Binyamin. Finalmente, Bnei Israel admitiram que Hashem estava bravo com eles. Não estavam mais tão orgulhosos de si mesmos. Seu grande exército não os ajudou nem um pouco. Certamente havia alguns pecadores entre eles que estavam causando sua derrota. Bnei Israel passaram o dia seguinte à guerra de luto. Todos jejuaram. Eles se prostraram diante do Aron e fizeram techuvá com sinceridade por seus pecados. Eles ofereceram korbanot para que Hashem os perdoasse. É interessante notar que os judeus se esqueceram de uma das principais razões pelas quais Hashem estava com raiva deles, o fato de que a imagem de Mirá ainda estava por aí. Todos os outros pecados eles fizeram techuvá, mas não por este pecado.
Dessa vez, porém, eles fizeram a Urim e Tumim a pergunta certa, porque agora eram humildes. Devemos continuar em guerra contra nossos irmãos Shevet e Binyamin ou devemos parar? Hashem viu que o Bnei Israel não estavam mais orgulhosos de si mesmos e haviam feito techuvá. Chegara a hora de lidar com a Shevet Binyamin, que permitiu que os pecadores ficassem em seu meio sem puni-los. Hashem, portanto, respondeu através do Urim e Tumim: vão para a guerra, amanhã entregarei a Shevet Binyamin em suas mãos. Bnei Israel agora ouviu claramente de Hashem que venceriam a próxima batalha. Ainda assim, eles não queriam confiar em um milagre. Eles planejaram uma estratégia. Alguns de seus soldados se esconderam em lugares diferentes ao redor de Givá. Quando a batalha começou, os soldados da Shevet Binyamin se atiraram em Bnei Israel, como estavam acostumados a fazer até agora. Eles mataram 30 judeus. Eram pessoas que mereciam morrer. Agora, Bnei Israel colocaram em prática sua estratégia. Eles fingiram estar em pânico. Eles se viraram e fugiram. Os soldados da Shevet Binyamin ficaram felizes. Os Bnei Israel, então, estão perdendo a batalha, assim como fizeram nas 2 vezes anteriores. Eles começaram a perseguir Bnei Israel, mas, de repente, 10.000 soldados de Bnei Israel se viraram para enfrentar a Shevet Binyamin. Eles sacaram suas armas e atacaram a Shevet Binyamin. Ao mesmo tempo, os soldados de Bnei Israel, que haviam se escondido em Givá, saíram de seus esconderijos, atacaram Givá e outras cidades pertencentes a Shevet Binyamin, mataram todas as pessoas nessas cidades e queimaram as casas. Quando os soldados de Binyamin olharam para trás e viram uma coluna de fumaça subir de Givá e das outras cidades, sabiam que os Bnei Israel estavam destruindo suas casas. Eles perderam a coragem e queriam fugir, mas Bnei Israel cercaram os soldados de Binyamin e não os deixaram escapar. Eles os atacaram várias vezes até que todos foram mortos, exceto 600 homens que escaparam do campo de batalha para o deserto. Então os soldados de Bnei Israel voltaram e destruíram uma cidade após outra da Shevet Binyamin. Matando todos os homens, mulheres e crianças em sua ira, eles teriam acabado com toda a Shevet. Mas Hashem tinha planos diferentes. Por isso ele salvou os 600 homens da Shevet Binyamin que se esconderam no deserto. Eles se esconderam lá pelos próximos 4 meses. Pergunta: vemos que a Shevet Binyamin foi quase completamente dizimada. Por que eles mereceram um destino tão terrível? Respostas. Primeiro, toda Shevet era culpada pelo crime de permitir que aqueles terríveis pecadores ficassem impunes. Isso mostra como Hashem fica bravo se temos a chance de punir os pecadores, mas não fazemos nada a respeito. Segundo, a Shevet Binyamin também foi punida com tanta severidade, porque toda a guerra foi culpa deles. Eles poderiam ter dito a Bnei Israel: não se preocupem, nós mesmos julgaremos os criminosos. Se eles tivessem feito isso, a guerra não teria acontecido. Mas, por causa de seu orgulho e teimosia, eles não queriam resolver o problema pacificamente. Eles preferiram ir à guerra. Agora foram punidos por isso. O Sanhedrin salva a Shevet Binyamin. Quando Bnei Israel se reuniram em Mitzpé antes da primeira guerra, eles enviaram mensageiros a Shevet Binyamin dizendo a eles: entregue os pecadores para nós e não haverá guerra. Quando a Shevet Binyamin recusou, Bnei Israel ficaram muito irritados. Eles então proclamaram: não apenas os criminosos em Givá são culpados, toda Shevet Binyamin é perversa e pecaminosa. Juramos que nenhum de nós aqui dará sua filha como esposa a um homem da Shevet Binyamin. Nosso texto segue a opinião de Radak, Halbag e Abarbanel, de que Bnei Israel juraram isso antes da guerra. Mas, de acordo com outros pontos de vista, Bnei Israel juraram depois da guerra não deixar suas filhas se casarem com nenhum sobrevivente da Shevet Binyamin. Bnei Israel, em sua agitação, decidiram que toda a Shevet Binyamin merecia ser destruída. Eles imaginaram que matariam o maior número possível de membros da Shevet Binyamin e não permitiriam que suas filhas se casassem com nenhum sobrevivente dela. Pergunta: Bnei Israel não sabia que o povo judeu precisa de 12 tribos? Eles esqueceram quão infeliz nosso antepassado Yaakov estava quando Yosef desapareceu? Yaakov sabia que ele precisava de todos os 12 filhos para que o povo judeu fosse completo. Então,
Como Bnei Israel poderiam decidir eliminar uma Shevet? Resposta. É claro que Bnei Israel sabiam que o povo judeu precisa de 12 tribos, mas eles pensaram, por que nosso antepassado Yaakov disse a Yosef que seus filhos Efraim e Menash se tornariam 2 tribos? Provavelmente Yaakov sabia com seu Ruach HaKodesh que um dia Shevet Binyamin pecaria e não mereceria mais fazer parte do povo judeu. Ele, portanto, dividiu Yosef em 2 tribos para que mesmo sem Binyamin ainda houvesse 12 tribos. A Shevet Binyamin é como um membro doente preso a um corpo. A menos que seja cortado, todo o corpo será infectado. Precisamos nos livrar do membro doente, Shevet Binyamin, a fim de permanecer um povo sagrado. Ainda assim, Bnei Israel estavam errados. Por causa de sua grande raiva, eles não pensaram no assunto com cuidado. Mas depois que a luta terminou, Bnei Israel perceberam que cometeram um erro. Eles disseram, agimos de maneira errada. As tribos de Efraim e Menash não podem substituir Binyamin. Cada Shevet tem sua qualidade especial que nenhuma outra Shevet pode assumir. Na terra da Shevet Binyamin, o Beit HaMikdash será instalado. Se Binyamin estiver faltando, a Shekhinah não irá pairar mais sobre o povo judeu. Bnei Israel se reuniram em Shiló, onde o Mishkan estava localizado. Eles choraram e perguntaram a Hashem, o que podemos fazer agora para ajudar a Shevet Binyamin a sobreviver? Restam apenas 600 homens dessa Shevet e juramos não dar nossas filhas em casamento com eles. Bnei Israel construíram um novo Mishbeach em Shiló. Eles ofereceram Korbanot para que a Shekhinah estivesse perto deles. Eles rezaram para que Hashem os ajudasse a encontrar uma resposta para esse problema. E Hashem ajudou. Ele deu aos juízes da mais alta corte, o Sanhedrin, uma ideia. O Sanhedrin explicou. Quando juramos, dissemos, nenhum de nós aqui dará sua filha a um homem da Shevet Binyamin. Isso significa que se algum homem judeu não compareceu à reunião em Mitzpeh e não estava aqui no momento em que juramos, ele pode dar sua filha em casamento para um homem da Shevet Binyamin. Vamos descobrir se havia pessoas que não compareceram a essa reunião. Os juízes do Sanhedrin fizeram uma investigação conduzida por Pinhas, neto de Aharon. Foi descoberto que uma cidade inteira não havia aparecido na reunião, a cidade de Yavesh Gilad, na terra da Shevet Menash. O Sanhedrin anunciou, todos os homens de Yavesh Gilad merecem a pena de morte porque decretamos que alguém, seja homem, mulher ou criança, que não aparecesse em Mitzpeh seria punido com a morte. Sabemos que nem todo mundo pôde participar da guerra, mas todos deveriam ter participado da reunião. Se um grupo inteiro se separou da comunidade, deve ser morto, pois desobedeceu às ordens do Sanhedrin. Além disso, está claro que aqueles que ficaram longe são pessoas más, porque não se importam com um crime que foi cometido entre o povo judeu. No entanto, o Sanhedrin decidiu abrir uma exceção para as moças de Yavesh Gilad, que tivessem idade para se casar. Suas vidas seriam poupadas para que pudessem se casar com os homens sobreviventes da Shevet Binyamin. O Sanhedrin enviou 12.000 soldados a Yavesh Gilad para cumprir suas ordens. Os soldados encontraram 400 meninas na cidade. Eles mataram todas as pessoas da cidade, exceto essas moças. O Sanhedrin enviou uma mensagem aos 600 sobreviventes da Shevet Binyamin que estavam no deserto. Por favor, retorne. Haverá paz. Há algumas moças legais aqui com as quais vocês poderão se casar. Os homens de Binyamin voltaram. 400 deles se casaram com as 400 meninas de Yavesh Gilad, mas ainda restavam 200 homens da Shevet Binyamin sem esposa. O Sanhedrin achou importante que eles também se casassem. Se Haz Shalom houvesse uma doença ou praga entre os 400 homens casados, a Shevet poderia facilmente desaparecer. Os juízes do Sanhedrin sentaram-se para planejar uma maneira de encontrar esposas para os 200 homens restantes da Shevet Binyamin. Hashem novamente lhes deu uma ideia. Eles explicaram, em Mitzpeh juramos, nenhum de nós dará sua filha a um homem de Binyamin como esposa. Portanto, todo homem de Binyamin que precisa de uma esposa que venha e pegue para si uma dentre nossas filhas. Os juízes do Sanhedrin chamaram os 200 homens solteiros da Shevet Binyamin e os aconselharam, escutem nosso plano. Descobrimos uma maneira de encontrar esposas para vocês. Todo ano, em uma ocasião em que os korbanot são oferecidos no Mishkan de Shiló, todas as jovens vêm à periferia da cidade para dançar juntas.
Todos vocês, 200 homens da Shevet Binyamin, devem ir nesse dia para as vinhas de Shiló e se esconder. Quando as jovens chegarem, cada um de vocês poderá levar uma delas. Não sejam exigentes, não procurem riquezas ou beleza. Lembrem-se de que é importante que vocês se casem. A garota que você tomar é aquela que Hashem destinou como esposa para você. Mais tarde, quando o pai ou irmãos da garota vierem reivindicá-la de volta, expliquem-lhe por que você teve de agir dessa maneira. Peça-lhes permissão para casar com a moça que você escolheu. Eles provavelmente ficarão felizes em lhe dar a sua bênção de qualquer maneira e com certeza a garota ficará feliz também, já que todos são muito ricos agora. A propriedade de toda a Shevet Binyamin pertence apenas a 600 sobreviventes. O plano do Sanhedrin funcionou. Os 200 homens da Shevet Binyamin conseguiram encontrar esposas entre as dançarinas. Todos os 600 homens reconstruíram as cidades queimadas da Shevet Binyamin e se estabeleceram com suas esposas. Hashem os fez se multiplicar até que sua Shevet estava novamente prosperando. Rashi explica, nossa matriarca Rachel previu o que aconteceria com Binyamin na época dos Shoftim. Quando nossa matriarca Rachel deu à luz a seu segundo filho, Binyamin, ela o chamou de Ben-Oni, o filho da minha tristeza. Yaakov mudou o nome para Binyamin, que significa o filho da direita. A mão direita de uma pessoa é forte e hábil. Era como se Yaakov estivesse dizendo, este filho não trará dor, ele trará força e sucesso. Por que Rachel deu um nome tão triste a seu filho recém-nascido? A resposta simples é que Rachel sabia que morreria depois de dar à luz o bebê. Mas havia uma razão mais profunda. Todas as matriarcas eram neviot, profetisas. Elas previam o futuro. Rachel viu com seu Ruach HaKodesh que coisas tristes aconteceriam aos descendentes de Binyamin. Depois da história com Aplegesh em Givá, a Shevet quase desapareceu. Quando ela previu estes eventos, ela ficou tão triste que chamou o bebê recém-nascido de Ben-Oni, o filho de minha tristeza. Foi apenas por causa do plano de Hashem que todas as 12 tribos sobreviveram e que a Shevet Binyamin não foi realmente extinta. Nossos sábios explicam o 15º dia de Av, um dia feliz. Todos vocês sabem que o 9º dia do mês de Av é um dia triste. É chamado de jejum de Tisha B'Av, mas vocês também sabiam que o 15º dia de Av é um dia feliz? Aqui estão algumas razões para isso. Os espiões enviados por Moshe retornaram com uma má notícia sobre Eretz Israel. Bnei Israel acreditaram neles. Hashem jurou, esta geração não entrará em Eretz Israel. Ela andará pelo deserto por 40 anos até que todos os seus membros tenham morrido. Todos os anos em Tisha B'Av, o aniversário do dia em que os espiões retornaram, muitos judeus morriam. Tornou-se um dia triste no deserto. Mas, durante o 40º ano, ninguém morreu. Os judeus temiam que tivessem cometido um erro com a data. Talvez tenha sido realmente no início do mês. Eles esperaram até o dia 15 de Av, no meio do mês. Quando viram a lua cheia, sabiam que Hashem havia cancelado seu decreto. Não haveria mais mortes por causa do pecado dos espiões. O 15º dia de Av, então, se tornou um dia de felicidade e alegria. Como lemos antes, os 600 sobreviventes da Shevet Binyamin tiveram que usar maneiras especiais para se casar, porque o Sanhedrin havia decretado que nenhum homem de qualquer Shevet deixaria sua filha se casar com um homem da Shevet Binyamin. O Sanhedrin ainda tinha um problema. De acordo com o decreto, a Shevet Binyamin nunca seria capaz de se casar com uma moça que não fosse da própria Shevet. No dia 15 de Av, o Sanhedrin discutiu o assunto. Os juízes decidiram o decreto que proíbe nossos homens de dar suas filhas a um homem da Shevet Binyamin se aplica apenas à nossa geração. Nós juramos, nenhum de nós dará nossas filhas a Shevet Binyamin. Portanto, no futuro, os pais judeus de todas as tribos poderão dar suas filhas em casamento a um homem da Shevet Binyamin. Você pode imaginar a felicidade do povo ao ouvir isso? Agora, eles eram mais uma vez uma nação totalmente unida. A partir de então, o 15º dia de Av se tornou um pequeno Yom Tov para os próximos anos. Naquele dia, uma refeição festiva foi feita. Também se tornou costume organizar casamentos neste dia.
As razões dos pecados no livro de Shoftim. O final do livro de Shoftim é triste. Ele nos fala sobre a imagem de Mirá, criada pela Shevet Dan. Em seguida fala sobre a Pilegesh em Givá e as batalhas que se seguiram como resultado. No total, 70.000 judeus foram mortos durante essas guerras, 40.000 de Bnei Israel e 30.000 da Shevet Binyamin. O Passuk continua repetindo. Tudo isso aconteceu porque não havia um rei em Israel naquele tempo. Como explicamos anteriormente, estes eventos ocorreram após a morte de Yehoshua e antes da nomeação do primeiro chofete. Quem estava no comando da nação? Era o Sanhedrin, a mais alta corte judaica. Hashem acusou os juízes do Sanhedrin de negligenciar seus deveres. Se eles tivessem viajado por Eretz Israel e ensinado a Torá aos Bnei Israel, todos os Bnei Israel teriam sido sagrados. As tristes histórias da imagem de Mirá e da Pilegesh em Givá nunca teriam acontecido. Hashem também estava com raiva de Bnei Israel porque esperava mais deles. Mas se considerarmos que estamos falando de um período de 350 anos, percebemos que Bnei Israel realmente não pecou muito. O que influenciou Bnei Israel a pecar na época do Shoftim? Bnei Israel às vezes imitava o estilo de vida dos Kenaanim, que viviam com eles. Estes Kenaanim serviam a ídolos e, portanto, Bnei Israel também se curvaram aos ídolos. Os Kenaanim sacrificavam seus filhos aos deuses e é por isso que alguns judeus começaram a imitar essa terrível conduta. Os Kenaanim roubavam uns aos outros e torturavam estranhos. Assim, alguns judeus que tinham caráter fraco fizeram o mesmo. Hashem advertiu na Torá: não permita que nenhuma das 7 nações permaneça na terra, a menos que elas cumpram as 7 mitzvot de Bnei Noach e sirvam a vocês. O livro de Shoftim nos mostra o quão ruim foi a influência dos Kenaanim e das outras nações que viviam em Eretz Israel. Em seus corações, Bnei Israel realmente queriam servir a Hashem, mas às vezes o Yetzer Hará deles os afastava dele. Muitas vezes isso acontece quando eles tentam imitar os não-judeus. Hoje também devemos ter muito cuidado para não imitar maneiras não-judaicas e seguir o modo de vida da Torá com muita firmeza. O Midrash nos conta feiura e beleza. A nação judaica diz a Hashem: embora possamos parecer feios por fora, somos bonitos por dentro. As nações do mundo e o Yetzer Hará nos fazem pecar, então nos tornamos feios, mas, por favor, Hashem, olhe em nossos corações e o Senhor verá que realmente queremos servi-lo. Como nossas Neshamot, almas, são santas, podemos facilmente fazer techuvá. Os Bnei Israel são comparados a um príncipe que brinca na lama. Ele fica imundo, mas se ele se esfregar a lama com água e sabão, ele estará novamente limpo e bonito. Existem alguns judeus que são feios durante a semana, quando os seus pensamentos e ações estão afastados dos caminhos de Hashem. Mas no Shabat, pelo menos, são lindos. Nesse dia eles se aproximam de Hashem, rezam e estudam. Outros judeus são feios durante todo o ano, mas são lindos em Yom Kippur. Pelo menos então eles agem como judeus devem agir. Na época de Mashiach, todos os Bnei Israel serão lindos. Hashem removerá o Yetzer Hará de seus corações e eles não mais pecarão. Uma lista dos Shoftim. No Sefer Shoftim lemos sobre os 12 juízes. Primeiro foi Otniel, segundo Ehud, terceiro Shamgar, quarto Devorá, quinto Gidon, sexto Tolá, sétimo Yair, oitavo Iftar, nono Ivtsan, décimo Elon, 11 Avidon e 12º Shimshon. Alguns contam 13 Shoftim. Eles incluem o marido de Devorá, Barak, que liderou a guerra contra o exército de Sisrá. No próximo Sefer Shemuel, leremos sobre mais 2 Shoftim. 13º, Eli, que também era um Cohen Gadol.
e o último Shofet, 14º, Shmuel, que também era um Navi, profeta. No entanto, estes dois últimos, Shoftim, nunca lideraram Bnei Israel numa guerra. Entre Gidom e Tola, Bnei Israel foram governados por Avimelech. Ele não era um Shofet, mas um rei ilegal, autoproclamado. Fora Avimelech, todos os Shoftim eram líderes justos e temiam a Deus, e todos eles ajudaram Bnei Israel a fazer techuvá. Nossos sábios ensinam: o mérito de ter bons Shoftim, juízes, é tão grande que somente por este mérito Bnei Israel mereceram ficar em Eretz Israel e não cair nas mãos de seus inimigos. Fim do livro Shoftim. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!